tarde, caros colegas, sejam muito bem-vindos a esta vossa casa. Temos hoje a terceira conferência seguida sobre temas profissionais que a todos nos dizem respeito. Hoje sobre o tema Ação Executiva, Reforma em Curso. Os temas serão as alterações à ação executiva, o Estatuto dos Agentes de Execução, alterações e o Acórdão do Tribunal Constitucional, a famigerada sentença de Porto Alegre, no bom sentido do termo, porque de facto veio romper com aquilo que era o status quo imperante até há pouco, embora se calhar não tanto quanto aquilo que os próprios jornais anunciaram. Finalmente, uma proposta de modelo de gestão e organização das execuções para o novo mapa judiciário. Temos hoje connosco, para partilharem connosco a sua experiência, o Sr. Dr. Luís Carvalho, juiz dos juízes de execução da comarca da Grande Lisboa Noroeste, o Sr. Dr. João Paulo Raposo, igualmente juiz dos juízes de execução da comarca da Grande Lisboa Noroeste, o Dr. António Jaime Martins, advogado e vice-presidente desta Casa, e o Dr. João Basílio, advogado e formador de processo civil, também aqui no CDL. Nunca é demais dizer que o Conselho Distrital de Lisboa tem o maior gosto em receber aqui nas suas instalações outros membros da família judiciária. E, portanto, é com especial gosto que eu acolho aqui a presença destes dois senhores magistrados que voluntarizaram-se para partilhar connosco a sua experiência nesta matéria, que aliás é muita. Posto que eu vou dar início aos trabalhos, não sem antes convidar todos os presentes para uma cerimónia que vai ter lugar imediatamente após o fecho desta conferência, por volta das 6h15, 6h30, lá embaixo no átrio do CDL, onde vamos inaugurar uma exposição de pintura, feita aliás por membros do Conselho Distrital de Lisboa. Isto insere-se dentro das comemorações da Semana do Advogado, onde vamos ter também a apresentação pública de livros de vários colegas nossos, designadamente do Dr. José António Barreiros, do Dr. Rui Patrício, do Dr. Florentino Marabuto e do Dr. Gonçalo Anastácio. E onde haverá também uma sessão de música e de poesia, à qual todos são muito bem-vindos. Aproveito também para vos dizer que nessa mesma ocasião se vai dar utilização pela primeira vez a um espaço novo que nós ali criamos, que é destinado não só ao convívio dos advogados, como também para servir de apoio aos colegas que trabalham aqui com mais frequência no Tribunal de Trabalho de Lisboa. Porque entendemos que as condições do Tribunal de Trabalho de facto não eram as melhores e, portanto, os colegas terão aqui um espaço onde podem aceder à internet, onde podem pedir uma toga emprestada, onde terão livros para consulta e até para poderem levar para o Tribunal no caso de se terem esquecido alguns deles. Cerimónia essa que, aliás, contará também com a presença do Sr. Juiz-Presidente do Tribunal de Trabalho e também com procuradores, designadamente o Dr. João Palma, procuradores que exercem funções aqui no nosso vizinho Tribunal de Trabalho. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Dr. Luís Carvalho. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Queria antes de mais dizer que é um privilégio para mim estar nesta casa, onde fui formado e onde tive aulas, onde contactei com muitos senhores advogados. Cheguei a ser advogado por um curto espaço de tempo, mas obviamente que foi uma marca que ficou na minha carreira e faz parte de mim, e é efetivamente com uma grande honra que aceitei o convite e agradeço o convite que me foi dirigido pelo Conselho Distrital para estar aqui hoje presente, congratulando uma vez mais a Ordem dos Advogados, ou pelo menos o seu Conselho Distrital, em concreto o de Lisboa, por estas iniciativas que me parecem fundamentais para a discussão das alterações que se avizinham, são do interesse de todos e que é importante que sejam discutidas entre quem está no terreno e quem trabalha na justiça, nos tribunais, sejam os senhores advogados, os magistrados, os senhores agentes de execução, no que respeita à ação executiva, e ainda os senhores funcionários judiciais também têm um papel importante na organização dos tribunais. Posto isto, e uma vez que
sem prejuízo das palavras já desta primeira apresentação, da apresentação feita, cumpre-me a mim, no que respeita aos temas que estão aqui em discussão, abrir as hostilidades, e eu vou-me esforçar para o fazer. Sei que corro um sério risco, estou em clara minoria, e aliás posso dizer-vos que ter tantos advogados à minha frente é muito mais intimidador de quando os tenho em tribunal, e se não estivesse aqui acompanhado de um outro juiz já tinha fugido. Não tenho dúvida que sim. Portanto, como disse, vou abrir as hostilidades e vou fazer um esforço para, enfim, provocar alguma reação, e espero que essa reação exista, que não seja muito agressiva porque a porta está do lado oposto, mas de qualquer maneira vamos ver como é que corre. A presente proposta de alteração legislativa no que ao regime da ação executiva concerne reflete, por um lado, um recuo relativamente à última alteração introduzida pelo Decreto-Lei 226/2008, que se nos afigura compreensível, não obstante o curto período de vigência, denotando por parte do legislador sensibilidade quanto a várias questões que urgiam ser corrigidas, como passarei a explicar. Por outro lado, a intenção de simplificar a tramitação, tornando-a mais eficiente, de acordo com a natureza dos títulos executivos e com os valores das quantias exequendas, dando resposta ainda que pontual a questões que se mostravam controvertidas na jurisprudência. De todo modo, e sem prejuízo da bondade das várias alterações legislativas nesta área, o estado atual das execuções nos tribunais, e tendo por referência a realidade de Sintra, que tem uma pendência de cerca de 65 mil processos, e por isso é demonstrativa do estado atual da situação nos grandes centros urbanos, onde se concentram mais execuções, é o resultado das tão aclamadas reformas legislativas implementadas no papel, mas desacompanhadas de medidas concretas que garantam a respectiva eficácia, por um lado, e da falta de cultura cívica associada à difícil situação económico-financeira que o país atravessa, por outro. Nesta perspectiva, passarei a fazer a análise das alterações em discussão por referência a cada um dos intervenientes processuais, limitando-me, no caso, aos senhores solicitadores e agentes de execução, aos senhores advogados e ao Tribunal no seu todo. Não é o meu objetivo reproduzir aquilo que está na lei, as minhas apreciações serão mais genéricas. E quanto aos senhores solicitadores ou agentes de execução, eu começaria por referir que, com a reforma de 2013, instituída pelo Decreto-Lei nº 38 de 2003, de 8 de março, a opção do legislador foi de fazer intervir um elemento externo ao processo, solicitador, agente de execução, que, juntamente com o exequente, impulsionaria o processo, passando o juiz de execução a ter um papel de mero controle dos respectivos atos. E foram, neste contexto, atribuídas determinadas funções e concretos poderes, que saíram reforçados com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei 226 de 2008, de 20 de novembro, sendo-lhes atribuída, inclusive, a prática de atos de caráter decisório, como acontece com o incidente de redução e isenção de penhora, para cujo exercício se pressupunha uma preparação técnico-jurídica, conhecimentos de direito substantivo e, em especial, conhecimentos de direito processual, que veio a demonstrar-se não existir. Temos, por exemplo, o caso de caber ao senhor agente de execução o poder de recusa do requerimento executivo nos termos do disposto no artigo 811 do Código de Processo Civil, nomeadamente quando não há título ou se verifica a insuficiência do mesmo. Deve ainda o senhor agente de execução, quando recebe o processo, analisá-lo e remetê-lo ao juiz para despacho liminar, caso duvide da suficiência do título ou suspeite que se verificam, por exemplo, exceções dilatórias não supríveis de conhecimento oficioso, como sejam, por exemplo, a incompetência em razão da matéria. Eu posso dizer-vos que em 7 anos de tramitação de execuções, 3 dos quais em exclusividade, não tenho lembrança de ter conhecido de qualquer reclamação por ato de recusa do agente de execução. E são raros os casos em que o agente de execução, por sua iniciativa e sem estar obrigado por lei a isso, remete o processo ao juiz para despacho liminar para conhecer de eventuais exceções. E não é porque não houvesse razão para tal fazer, é porque simplesmente os seus agentes de execução não o fazem. Caberá eventualmente perguntar aos seus agentes de execução porque é que isso acontece, mas a verdade é que isso não é frequente. E o problema que se coloca é que quando tal não acontece, mas deveria ter acontecido, especialmente nos casos em que o processo não vem a despacho liminar porque não tem que vir, e nesses casos não se coloca a questão, temos execuções a prosseguir muitas vezes sem título ou com título insuficiente, ou contra pessoas que não são partes no processo e com a prática de atos, alguns deles ilegais, penhoras de bens não pertencentes ao executado, que esses processos, quando vão ao juiz, ao mão do juiz por alguma razão, muitas vezes em fases avançadas do processo,
acaba por cair por terra todos os atos praticados até então, porque o juiz, no abrigo de 820, pode conhecer dessas exceções, ou da falta de título, ou da insuficiência do título, e todos os atos praticados até aí acabam por ser todos declarados nulos e muitas vezes a execução é extinta. Isso verifica-se nos casos em que tais execuções deveriam ter sido, enfim, essas questões deveriam ter sido suscitadas pelo Sr. Agente de Execução, que, como disse, por razão que desconheço, não o faz. Isso tem como resultado trabalho inútil, prejuízo para todas as partes. Muitas vezes o processo chega à fase de venda de bens imóveis, ou pelo menos com penhora de bens imóveis e cumprimento de 864 com a citação dos credores, já estão pendentes oposições à penhora e à execução, já estão pendentes reclamações de créditos e chegamos a uma fase tão avançada do processo e tem que voltar tudo à estaca zero. A conclusão que se retira desta realidade é que, sem prejuízo dos esforços feitos nesse sentido, nomeadamente com os últimos cursos de ingresso para agentes de execução, alguns deles mostram-se manifestamente mal preparados para o exercício das respectivas funções. Neste contexto, e revertendo à proposta de alteração legal, é inevitável que se reforce a intervenção do juiz de execução na fase liminar do processo, tal como está previsto e com o que se concorda. Revelam ainda os senhores agentes de execução as mais diversas fragilidades do ponto de vista dos conhecimentos jurídicos ao longo do processo, desde logo no que concerne à fase da citação fundamental no processo, mencionando-se a título de exemplo a falta de observância dos normativos legais. Sendo certo que os senhores agentes de execução também têm competência para a fase da citação nos processos declarativos. E tem ocorrido com alguma frequência a realização de citações editais sem que tenha havido lugar a todas as diligências cuja frustração conduziria a tal modo de citação, a realização de citações editais de pessoas coletivas não realizadas na pessoa dos respectivos legais representantes e ainda a citação do Ministério Público em representação dos executados ausentes, quando aquele já interveio no processo em representação da Fazenda Nacional no apenso de reclamação de créditos. Outras situações que se têm verificado na prática prendem-se com as penhoras de imóveis em execuções de diminuto valor, entre 500 e 5 mil euros, sem respeito pela ordem de penhora legalmente estabelecida. Esta é uma situação muito frequente e tem muitas vezes como objetivo, ou pelo menos é a conclusão que tiramos, ou a ideia com que se fica, é que se penhoram bens de elevado valor, normalmente imóveis, em execuções cuja quantia exequenda é manifestamente diminuta, muitas vezes com o objetivo de pressionar o executado a pagar. Não é para isso que existe o processo, nem para isso que existem assim, os meios processuais ao dispor do agente de execução e do exequente. E, por vezes, independentemente do valor da quantia exequenda, o agente de execução penhora todos os bens restáveis. Isso também é uma coisa que acontece com alguma frequência. E levanta ainda uma questão prática à volta desta questão das penhoras dos imóveis, que muitas vezes, quando se chega à conclusão que não se podia penhorar um imóvel ou porque não pertence ao executado, ou porque é manifestamente desproporcional, e o juiz ordena o levantamento da penhora, os senhores agentes de execução não o fazem porque ninguém lhes adianta o dinheiro para pagar os encargos do levantamento da penhora. O executado não o vai fazer, não tem culpa nenhuma. O exequente também não o vai fazer, porque também não contribuiu, muitas vezes nem indica o bem à penhora, por isso não contribuiu de todo para a situação. Terá mesmo de ser o agente de execução a suportar esse encargo. Prosseguimento de execuções após citação de um dos executados. Isso também é uma situação muito frequente, havendo 2, 3, 4 executados, a partir do momento em que o senhor agente de execução cita um dos executados que por acaso tem bens, ou por azar do próprio tem bens, ainda que seja do subsidiário, avança com a execução como se só existisse aquele executado. Desde que o bem ou os bens pertencentes a esse executado haja a expectativa de ser suficiente para pagar a quantia exequenda, não vindo o processo ao juiz, o processo começa e acaba e os outros executados nem sabem que o processo existiu, ou pelo menos formalmente nunca chegam a ser citados. Isto muitas vezes também acabam por ser execuções com atos que vão ter que ser anulados posteriormente, porque em caso de citação posterior de um dos executados que venha a aduzir a oposição que aproveita aos demais executados, mais uma vez cai por terra tudo aquilo que se fez. Penhora sobre bens de devedores subsidiários ou sobre bens do devedor principal ou do devedor subsidiário que não respondem pela quantia exequenda enquanto não for discutido o bem sobre o qual incida a garantia que onera o bem pertencente ao executado, em violação do disposto no artigo 835. Ou seja, nos casos em que a quantia exequenda está garantida por hipoteca sobre um determinado bem,
enquanto não for discutido esse bem, não se pode avançar por outros bens, a não ser que se alegue que o valor do bem é manifestamente insuficiente e que não permite o pagamento. Tem acontecido situações verdadeiramente absurdas, em que o próprio exequente pede a penhora dos bens hipotecados, e já aconteceu um caso muito concreto, eram 2 bens em causa, 2 bens imóveis hipotecados, e o exequente pede a penhora desses mesmos bens no requerimento executivo, indica a penhora. O agente de execução penhorou 17. Só quem trabalha muito com execuções é que se vai começando a perceber destas situações. Há situações verdadeiramente caricatas, absurdas, e que representam um encargo e um prejuízo para as partes insustentável. Isso é muito frequente nos casos de sociedades comerciais ligadas à construção, quando são executadas penhoras, tudo que está arrestado é penhorado, o que inviabiliza a própria atividade da sociedade, porque tem muitas vezes contratos de promessa e escrituras marcadas, depois não pode realizar, e primeiro que se consiga resolver o problema, e aí também meia culpa relativamente aos tribunais, a capacidade de resposta é fraca e é muito morosa, e as pessoas primeiro consigam resolver um problema que o senhor agente de execução queria, quer dizer, não, porque o tribunal não tem efetivamente capacidade de resposta rápida, é muito complicado. Adjudicações de bens imóveis têm respeito pelo disposto nos artigos 875 e 876, realização de penhoras sobre os vencimentos em violação dos limites impostos pelo artigo 824 e por jurisprudência obrigatória do Tribunal Constitucional, e nestes casos temos o exemplo mais corrente é a penhora da totalidade de indemnização por cessação de contrato de trabalho e ainda a penhora de 1/3 sobre o vencimento já penhorado na mesma proporção em outro processo executivo. É óbvio que isto baralha o juízo, e depois há juízes que penhoram, que reduzem penhoras de 1/6 para 1/5, e depois põem o despacho na net, o que é desagradável. Talvez por isso, por este tipo de situações, o legislador não sei se já estava a adivinhar que isto podia vir a acontecer, e embora criasse este modelo ou este regime de ação executiva num quadro de jurisdicionalização, optou por atribuir ao juiz, a par das demais concretas funções elencadas no artigo 809 do Código de Processo Civil, a de decidir outras questões suscitadas pelo agente de execução, pelas partes ou por terceiros intervenientes. Esta norma configura um verdadeiro alçapão que comporta todo o tipo de situações sobre as quais o juiz de execução possa ter que vir a pronunciar-se, sendo legítima a questão de saber, no contexto da lógica do sistema criado de atribuir um papel residual ao juiz de execução, se não teve aqui o legislador a intenção de fazer entrar pela janela o que aparentemente não quis fazer entrar pela porta, ou seja, a intervenção permanente do juiz no processo. Neste contexto, e porque os poderes do agente de execução são sindicáveis, mas não necessariamente sindicados, é positiva a alteração legislativa no sentido de uma maior concretização e exigência quanto ao dever de informação e comunicação previsto no artigo 837, na redação que é proposta, aspecto que influi diretamente com a atividade de controle por parte do juiz de execução. Embora esta reforma nada diz sobre este aspecto, mas no que respeita ao controle e até à transparência do processo para todos os intervenientes processuais, inclusive para os senhores advogados, exigia-se uma solução prática que passava pela criação de um processo eletrónico único. Neste momento o que temos nos tribunais é 4 processos executivos. Um processo físico e eletrónico do agente de execução, um processo físico e eletrónico do tribunal, que funciona mais ou menos como instrumento de trabalho para o juiz, mas a verdade é que não temos um único processo que reflita tudo aquilo que se passa nesse mesmo processo. Os senhores agentes de execução não têm acesso eletrónico aos processos declarativos, não sabem se está ou não a ocorrer uma oposição, não sabem se entrou ou não uma reclamação de créditos, e para o saber tem que ser a secção a comunicar. Ou seja, numa era em que se fala de sítios, em termos os programas informáticos, os senhores advogados já podem muito bem consultar os processos eletronicamente. Ainda tem que haver um ato de secção, uma notificação da secção ao agente de execução para lhe dar conhecimento que entrou uma oposição, que efeito é que teve essa mesma oposição, se foi suspensivo, não foi suspensivo, e também comunicação ou não reclamação de créditos, porque a partir daí todos os atos do senhor agente de execução no processo têm que ser conhecidos dos mandatários que representam os criadores reclamantes. E tem acontecido uma coisa também um bocadinho caricata e que tem suscitado a arguição de nulidade. É o senhor agente de execução, alegando o desconhecimento da identidade do advogado que representa os criadores reclamantes, faz as notificações diretamente para as sedes. Acontece para a Caixa Geral de Depósitos, notificam para a Avenida João 21. Provavelmente a Caixa deve receber muita correspondência por dia. E para além de que há a violação da norma, que a partir do momento em que a parte está representada por mandatário, as notificações têm que ser feitas na pessoa do mandatário.
Portanto, havendo um processo único, todas essas dificuldades seriam ultrapassadas. Portanto, relativamente aos atos dos senhores agentes de execução, a conclusão que retiro da experiência que tenho no dia-a-dia dos tribunais, e especialmente do Tribunal de Sintra, verifica-se um déficit de formação técnico-jurídica da grande parte dos agentes de execução, que, aliada à extensão e complexidade das respectivas funções e à carga processual verificada nos últimos anos, conduziu a um resultado contrário ao pretendido com a jurisdicionalização da ação executiva, obriga a uma intervenção excessiva do juiz no processo executivo. Pode dizer-se que se pôs a carroça à frente dos bois e entendo que cumpre, em primeiro lugar, formar e depois atribuir funções e ainda fiscalizar e responsabilizar as pessoas pelos seus atos. É assim com surpresa que vejo alguns agentes de execução a reivindicar, por um lado, uma maior intervenção no processo e ainda um reforço dos poderes que já lhes estão atribuídos. Talvez no futuro isso venha a acontecer. Neste momento, o meu sentimento sincero, talvez ganhe alguns inimigos por causa disso, é que os seus agentes de execução não estão neste momento preparados para ter a condução do processo tal como lhes foi confiado. Muito sinceramente é a minha percepção. Espero não estar sozinho nisto e que os senhores advogados, pela vossa experiência, também tenham chegado a uma conclusão pelo menos parecida. Senão é mau sinal. Quanto a outra questão que envolve o senhor agente de execução, e é um tema concreto aqui da conferência, é o estatuto do agente de execução. E eu, como já tive a oportunidade de referir noutra sede, o senhor agente de execução foi investido de poderes públicos e existe do mesmo uma postura equidistante, objetiva e obediente à lei, não a qualquer outro interesse. E nesta medida importa rever o estatuto do solicitador agente de execução, eu vou passar a dizer sempre agente de execução, é mais fácil, no sentido de o definir como um oficial público ou como um profissional liberal, sendo que esta última não me parece ter sido a intenção do legislador. E sei que neste ponto não estou em total acordo com o Dr. António Jaime Martins, mas terá direito de resposta, mas dirá aquilo que entende. O solicitador ou agente de execução não trabalha para o exequente e a respectiva atividade não é lucrativa, está investido de poderes públicos e é um colaborador do Tribunal, sem prejuízo da justa remuneração pelos seus serviços. Aproximar a relação entre agente de execução e exequente, a relação de direito privado de mandato, equiparando a sua função ou atividade à de um profissional liberal, como fez o Tribunal Constitucional no recente acórdão de 24 de abril de 2012, para sustentar a conformidade do artigo 808, número 6, na atual redação, à Constituição, é um entendimento contraditório com a natureza dos poderes públicos de que o mesmo está investido. Essa visão tem suscitado na prática sérios problemas no âmbito do desempenho das funções por parte dos senhores agentes de execução, desde logo por razões económicas. Eu já dei este exemplo, que já foi contestado, mas a realidade atualmente, no que respeita aos litigantes de massa, e o que acontece é que esses litigantes de massa, e se me permitem a expressão, entopem os escritórios de agente de execução, que já ganharam a dimensão de sociedade, com milhares de execuções. E basta pensar que uma estrutura de uma sociedade de agentes de execução, algumas delas chegam a ter 70 funcionários, e é alimentada por 2 ou 3 litigantes de massa. Se tiverem o poder de se livremente substituir o agente de execução, o rombo que não é numa sociedade dessas. Criam a expectativa que aquelas execuções vão correr até final com as respectivas remunerações e encargos. E nessa medida vão fazer com que a estrutura cresça, e é assim que as grandes sociedades têm constituído, é a trabalhar diretamente com os litigantes de massa. Se tiver na mão dos litigantes, do exequente litigantes de massa, a possibilidade de destituir livremente, isso corresponde a uma forma de pressão inadmissível sobre o agente de execução. E daí que não possa aceitar essa equiparação ao profissional liberal. Por outro lado, já estou a imaginar na linha de Sintra, no Cacém ou em Rio de Moro, chegar lá o senhor agente de execução, bater à porta, truz, e do outro lado alguém responde, quem é? E o senhor agente de execução diz, sou eu, agente de execução profissional liberal. Profissional quê? Portanto, e a corrida em pelo em 3 tempos. Se chegar lá a dizer, sou agente de execução, é do tribunal, talvez mereça um bocadinho mais de respeito, mas também sem garantias de que a coisa vai correr bem. Por isso, até para a proteção do próprio agente de execução, penso que a via do profissional liberal não é a mais adequada. Pode ainda ler-se no referido acordo do Tribunal Constitucional que a introdução da possibilidade de destituição livre do agente de execução, pelo exequente, veio afinal impor a este órgão do processo executivo que atua em sintonia com o interesse do exequente. Com esta frase discordo inteiramente.
O agente de execução tem de atuar, antes de mais, em sintonia com a lei e não com qualquer outro interesse. Aliás, a interpretação do Tribunal Constitucional veio reforçar mal o preconceito instalado de que o executado é o mal da fita. E nem sempre é assim. Há aqui como que a consagração do princípio indúbio contra o executado. Dando-se de barato que este deve e não paga porque não quer e é vigarista. E as coisas não são necessariamente assim. E mais grave do que isso, ao defender que o agente de execução atua em sintonia com o interesse do exequente, é esquecer que estamos perante um processo equitativo em que exequente e executado, à semelhança do que acontece em qualquer outro processo judicial em que temos o autor e o réu, são partes que gozam do princípio da igualdade. Isto é um processo equitativo, são partes que têm que estar em posição de igualdade. Não podemos admitir que um interveniente processual com os poderes que lhes são conferidos por lei esteja a atuar em sintonia com o interesse do exequente. Isto é completamente absurdo, com todo o respeito que tenho pelos senhores conselheiros do Tribunal Constitucional. Por outro lado, admitirmos que o agente de execução está mandatado pelo exequente para, atuando em sintonia com o interesse deste, por exemplo, entrar na casa das pessoas e fazer penhoras e penhorar os bens que lá estão dentro, então não precisamos de agentes de execução. O senhor advogado pode fazer isso. Porque se estamos numa relação de mandato, não precisamos de agente de execução. Eu falo com o advogado terá um staff, chamemos do que quisermos, onde poderá delegar esses atos materiais, penhora, e depois dá conhecimento da penhora ao tribunal, e o tribunal avalia se é legal, se não é legal, enfim, e o executado reage. Portanto, se temos aqui, se não é o mandato, temos o cliente, o mandante, temos o mandatário que mandata, e andamos aqui numa sucessão, temos uma sucessão de mandatos, vamos esquecer os senhores agentes de execução, o senhor advogado trata disso tudo e não vale a pena criar mais complicações no processo. Mas então, se entendemos ir por esse caminho, que haja coragem política para privatizar tudo. O que não pode continuar a acontecer é o senhor agente de execução dar a cara pelo tribunal, porque essa é que é o melhor dos dois mundos. É mandatado, nesta interpretação, é mandatado pelo exequente, mas apresenta-se como sendo o tribunal. E depois, muitas vezes, é o tribunal, o juiz, que tem que dar a cara por uma série de situações que se passam nos processos, enfim, e que vamos sendo obrigados a corrigir, e com o tempo que perdemos com isso, não atendemos a questões bem mais importantes. Mas, pronto, isso já é outra guerra. É importante reter a ideia de que o processo executivo, em contraposição ao processo declarativo, é o que mais colide com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E já dei este exemplo noutra altura. Se qualquer um de nós nesta sala for condenado em processo declarativo a pagar uma determinada quantia a alguém, não fica muito incomodado. Dá que isto é um bocadinho linear, não é? Mas no imediato não lhe pode acontecer nada. Eu pago se quiser, se não quiser não pago, ninguém me vai bater à porta, a não ser que seja o autor a exibir uma sentença, não é? Agora, se tiver um processo executivo a correr contra mim e saber que corro o risco de me entrarem pela porta e me penhorarem os meus bens, talvez já fique um bocadinho mais preocupado. Portanto, há aqui uma menorização do direito executivo que me faz alguma confusão. Exatamente porque o senhor agente de execução tem esse poder de entrar, de executar a tal decisão declarativa, ou outro título executivo qualquer, temos que obviar o mais possível às formas de pressão para o exercício dessa atividade. E neste caso, e nesta perspectiva, e esta é uma provocação clara ao Sr. António Jaime Martins, espanta-me que alguns senhores advogados, defensores em primeira linha, historicamente, dos direitos, liberdades e garantias, e ninguém nega que assim seja, quanto a esta questão, defendam uma relação privilegiada entre exequente e agente de execução. E mais grave, nos processos. Aliás, não é grave, é uma mera constatação. E os doutores vão perceber, os senhores advogados estão presentes, vão perceber, e não obstante a expressão, não é assim uma provocação tão séria como isso. Há senhores advogados, os processos têm uma posição quase esquizofrénica relativamente a esta questão. Quando representam o executado, tudo o que o agente de execução faz é nulo e ilegal. E suscitam 30 mil nulidades. Se são advogados do exequente, o agente de execução é um incapaz, um inerte, a não ser que penhore tudo o que mexa, e então é o maior da paróquia. Isso. Desculpe lá, os comentários ficam para o fim, depois terá a ocasião de fazer, está bem? Pois pode-se vingar. Em conclusão, os senhores agentes de execução vieram, no âmbito da ação executiva, substituir os senhores funcionários judiciais, incumbindo aos mesmos, no essencial, os atos que já eram praticados por aqueles, com a diferença de que lhes foi conferida uma maior autonomia quanto à respectiva prática, não deixando, porém, muitos deles
atos estar dependentes de prévio despacho judicial. Neste contexto, é positiva a alteração legislativa no sentido da revogação da norma que atribui ao exequente o poder de livremente substituir agente de execução, devolvendo ao juiz de execução, sem prejuízo das competências próprias das entidades disciplinadoras, Câmara e Comissão para a Eficácia das Execuções, com o que deixa de existir o pressuposto em que assentou o entendimento do Tribunal Constitucional. Refira-se ainda que, de todo modo, as alterações legais não surgem necessariamente na sequência da desconformidade da conformidade ou desconformidade das leis à Constituição, sendo ponderados outros fatores e circunstâncias. Assim sendo, não me parece que esteja sequer em causa a conformidade do artigo 808, número 6, à lei fundamental. As leis conformes à Constituição não são necessariamente boas e eficazes e, por alguma razão, neste caso, o legislador ainda não entendeu, mas espero que venha a entender, revogar. Agora, deixando os senhores agentes de execução e virando-me mais para os senhores advogados, na presente conjuntura económica e desconhecendo se foi sempre assim, pois eu não estou cá desde sempre, não faço ideia como é que era antes, pode dizer-se que o país está a saque e cada vez mais se litiga de forma desonesta. Por um lado, temos os exequentes que, com base em determinados títulos executivos, pedem tudo, o que podem e o que não podem, e temos dois exemplos claros e recorrentes nas execuções em Sintra. Atas de condomínio que servem de título para pagamento de honorários a advogado ou em que, para a falta de pagamento de cotas mensais na ordem dos 20 euros ou menos, estamos a falar de condomínios muito antigos, em toda aquela linha de Sintra tem muita construção em que as cotas condominiais são muito, muito baixas, se fixam em data posterior à determinação da obrigação e muitas vezes na ausência dos devedores relapsos, penalizações de 2.500 euros. Mas ainda mais flagrante do que isto, são os contratos de crédito ao consumo em que o banco empresta 5.000 euros e que, na sequência do incumprimento e após pagamento de algumas prestações, pede 20.000. Isto não é exagero, isto acontece mesmo. E depois, quando preferimos despacho de aperfeiçoamento, para dizer, então diga lá, senhor exequente, a que é que se reportam esses 20.000 euros? Esclareça essa liquidação da obrigação. Então acontece, o que é que pedem? Capital, juros moratórios, juros remuneratórios, entenda que está vencido o contrato, incluindo os juros remuneratórios, em violação da jurisprudência uniformizadora do Supremo Tribunal de Justiça, penalizações das mais variadas possíveis, e honorários de advogado. Este foi daqueles exemplos, no mínimo caricatos, em que a exequente teve a distinta lata, mas pelo menos também a honestidade, tenho que reconhecer, de dizer que aquele título executivo permitia pedir, a título de honorários do advogado, 3.100 e tal euros. E é quando vejo estas coisas que me arrependo de ter ido para o juiz. Estava tão bem. Portanto, vale tudo. Daí ser fundamental, como assim me referi, a intervenção do tribunal em sede liminar, porque o senhor agente de execução não vê nada disto. Não vê, não sei se é porque não sabe, se é porque não quer, se é porque está pressionado pelo exequente, e não necessariamente pressionado pelo exequente, as coisas não são... Também o exequente não é nenhum bicho-papão, não é? Temos, por outro lado, uma falsa litigância no âmbito da ação executiva no que respeita ao executado. Porque a verdade é que os executados, a maior parte dos executados devem, não pagam, muitas vezes não querem pagar, outras vezes não querem porque também não podem pagar. Socorrem-se de apoio judiciário e cada vez mais, e temos cada vez mais, e mais uma vez também posso dizer que não sei se foi sempre assim, e os seus advogados também têm essa percepção, com certeza, porque são quando passam este tipo de oposições, são notificados para responderem. Oposições têm qualquer fundamento legal, em que já nem sequer se discutem no que está em causa, não são entendimentos jurídicos, é manifestamente pretensões absurdas. E sentado para os tribunais também. Isso acontecia, especialmente nas execuções, em que a penhora precede a citação e a lei prevê a suspensão automática dos termos da oposição, da execução, com o recebimento da oposição. Como diz o povo, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, ou pagar e morrer é a última coisa a fazer. E, nesta medida, é positiva a alteração da lei quanto aos efeitos do recebimento da execução, eliminando-se a possibilidade de suspensão da execução por mero efeito do recebimento da oposição, que muitas vezes acontecia. Era esse também um incentivo à dedução da oposição, era saber que, a partir do momento em que era recebida porque passava o crivo do liminar, suspendeu os termos da execução e depois, como nós sabemos, e, mais uma vez, os tribunais também as coisas não andam bem, não são perfeitos e longe disso, os processos demoram muito tempo em tribunal e essa demora beneficia claramente o infrator. Não é? E o caso mais grave, porque é exatamente o caso típico em que a citação, a penhora precede a citação, é quando estamos perante um título executivo judicial.
Ou seja, a pessoa, o credor, já teve que recorrer a tribunal na fase declarativa, passou todo aquele calvário, da primeira instância, eventualmente a segunda instância, até ao Supremo, e quando vê finalmente o direito reconhecido, vai para a execução. Apresenta a execução com base numa sentença, penhora-se primeiro, cita-se depois, deduz-se a oposição, suspende a execução e temos mais uns anos pela frente. Obviamente que aí culpa claramente os tribunais e da falta de capacidade de resposta, porque são crimes que estão na lei. E também podem dizer, se o juiz estiver atento no liminar da oposição, não recebe. Também é verdade. Mas muitas vezes o excesso de trabalho leva a que passem algumas coisas. Quanto aos tribunais, sem prejuízo da incompetência propriamente dita de alguns juízes e funcionários judiciais, que também há, mas só um bocadinho, muito pouca a incompetência nos tribunais, somos todos muito bons, verifica-se uma manifesta carência de meios, especialmente meios humanos, para responder com a eficácia e celeridade desejáveis aos milhares de solicitações. Vejamos a título de exemplo, o número médio mensal de entrada de execuções no juízo de execução de Sintra é de 1.500 e os papéis 60.000 por mês. E tudo isto tem que ser triado a nível de secção e as secções não estão providas de funcionários suficientes para fazer esta triagem com a rapidez que era desejada. Trata-se aqui de uma realidade nova à qual os tribunais têm de se adaptar e nesta medida urge, e esta reforma não vem responder a isso totalmente, estender a competência especializada no âmbito das execuções por todo o país com a criação a nível nacional dos juízes de execução, dotar de meios, especialmente meios humanos, tais juízos, a criar os que já existem, e promover a criação de um novo modelo de gestão e organização do serviço dentro dos próprios tribunais, porquanto na maioria deles se continua a trabalhar da mesma forma como se trabalhava há mais de 30 anos. E verifica-se muita resistência à mudança, quer por parte dos senhores juízes, quer por parte dos senhores funcionários. Não sei se é um problema do português, mas nos tribunais isso verifica-se e parece que toda a gente continua conformada em trabalhar como sempre se trabalhou. E obviamente que esta é uma crítica aberta e clara aos juízes, a alguns colegas nossos, juízes, funcionários, escrivães, que continuam a ter as suas tasquinhas e não gostam, sequer que o juiz interfira no seu trabalho. Para tudo isto tem que ser alterado, mas nesta parte remeto para a exposição do meu ilustre colega, Dr. João Paulo Raposo. Não me vou estender mais sobre a questão da organização dos tribunais. Agora que já disparei em todas as direções, e isto faz-me lembrar alguém, talvez vos seja conhecido, aproveitando o facto de ainda estarem algumas pessoas na sala e com a esperança de que as que saíram não tenham ido comprar ovos automados podres e voltem, gostaria de salientar algumas das alterações, para além das super-referidas, que se nos afiguram claramente positivas. A alteração da redação do artigo 46 do Código de Processo Civil no que aos títulos de crédito concerne, resolvendo a discussão jurisprudencial acerca dos meros quirógrafos, a permissão de cumulação de execuções com fins diferentes, pagamento de quantia certa e entrega de quantia certa, nos casos em que se trate de entrega de coisa dada em locação e ao pagamento da renda, encargo ou despesa em dívida. Esta alteração parece-me fundamental, os senhores advogados provavelmente concordarão com isto, a exigência de, num caso de execução fundada em título extrajudicial criado ao abrigo do NRAL, serem obrigados, com o mesmo título, a proporem duas execuções, uma para a entrega e outra para o pagamento da quantia certa, é de facto algo um pouco, havia uma deficiência da lei que duplicava o trabalho e no caso de haver oposição à execução, correndo o risco de ter duas opções à execução, a correr em paralelo e ter que se discutir o mesmo objeto em duas execuções diferentes, em duas opções diferentes. Acho que é uma medida muito boa e que vem resolver esse problema prático. A devolução da competência ao juiz de execução da apreciação e decisão do incidente de isenção de redução de penhora, previsto no artigo 824, porque a urgência de intervenção do tribunal perante um incidente desta natureza não se compadece com a tramitação atual, que envolve a apresentação do requerimento ao agente de execução, o agente de execução decide, depois cabe reclamação para o juiz. Portanto, alguém que tenha o seu vencimento penhorado não pode estar tanto tempo à espera e sujeito a uma tramitação tão burocrática. Ainda a clarificação quanto à natureza do valor do vencimento, sobre o qual recai a penhora de vencimentos, discutia-se sobre o valor líquido, sobre o valor ilíquido, alguma jurisprudência sobre esse assunto, a lei veio resolver a questão, é sobre o valor líquido. Mas como nem tudo são rosas, e até me ficava mal concordar em pleno com o legislador, essa é aquela figura que ninguém sabe quem é, e às vezes é melhor não saber, concluo com uma breve alusão à redação do artigo, respeitando aos fundamentos de oposição nos casos de execução baseada em requerimento de injunção ao qual foi aposta força executória por secretário judicial. Podemos resumir esquematicamente a formação do título executivo em análise do seguinte modo.
O requerente apresenta o requerimento de injunção. O requerido é notificado para em 15 dias pagar ao requerente a quantia pedida, acrescida da taxa de justiça por ele paga ou para deduzir a oposição à pretensão. A notificação deve conter a advertência que, em caso de falta de pagamento ou de oposição, será posta a fórmula executória ao requerimento, facultando-se ao requerente a possibilidade de intentar ação executiva. Depois de notificado, se o requerido não deduzir a oposição, o secretário põe no próprio requerimento da injunção a fórmula executória, não proferindo qualquer decisão de mérito para o que não tem competência. O procedimento atinge assim a sua plenitude, criação de um título executivo com a aposição pelo secretário de Justiça da fórmula executória, passando o credor requerente a poder, com base nele, instaurar a execução contra o requerido pela obrigação certificada. Com a aposição dessa fórmula, finda ou encerra-se o procedimento de injunção completamente desjurisdicionalizado. Ora, na vigência da reforma de 2003, e sem que a lei dispusesse esse sentido, surgiu na jurisprudência a interpretação de que apenas era permitida a invocação por parte do executado dos fundamentos do artigo 814, dos fundamentos previstos no artigo 814 do Código de Processo Civil, que tem por epígrafe fundamentos de oposição à execução baseada em sentença. E essa interpretação faz uma equiparação do requerimento de injunção ao qual foi posta força executória por secretário judicial ou secretário de Justiça à sentença. Isto é daquelas atividades criativas dos juízes que às vezes dão estes resultados. E esta interpretação, que foi defendida na jurisprudência sem qualquer suporte legal, contava com jurisprudência e doutrina em sentido contrário, assente, entre outros fundamentos, na inconstitucionalidade de tal interpretação. E a verdade é que a norma do artigo 14 do regime anexo ao Decreto-Lei 269/98, que regula a injunção, com as alterações entretanto operadas, veio a ser julgada inconstitucional, ainda que por acórdão desprovido de força obrigatória geral, na referida interpretação, por violação do princípio da proibição da indefesa e incide no direito de acesso ao direito e aos tribunais, consagrado no artigo 20 da Constituição da República Portuguesa. É um acórdão 658/2006, de 26 de novembro. Relatado pelo Sr. Conselheiro Paulo Mota Pinto. Mas, não obstante esta interpretação ter sido julgada inconstitucional, o legislador, no regime instituído pelo Decreto-Lei 226 de 2008, acaba por consagrar legislativamente essa mesma interpretação e altera o artigo 814 do Código de Processo Civil, passando a ter como epígrafe fundamentos de oposição à execução baseada em sentença ou injunção, operando assim uma equiparação expressa do título executivo extrajudicial injunção à sentença. Como referiu Carlos Marinho, Sr. Desembargador Carlos Marinho, no Acordo da Relação de Lisboa, 16 de nove de 2010, o legislador fê-lo no exercício dos seus poderes de criação normativa, o que não concretizou nem poderia ter feito ao manter os poderes do funcionário foi alterar a essência. O processo em apreço continua a não ser um processo jurisdicional na apontada fase não contenciosa. Assim, não obstante alguma jurisprudência defender a natureza interpretativa do Decreto-Lei 226 de 2008, no que a nova redação do artigo 814.2 concerne, certo é que tal normativo veio a ser declarado inconstitucional por violação do princípio da confiança e do princípio da proibição da indefesa. Acórdão 283 de 2011, publicado em 19 de 6 de 2011 e relatado pelo Sr. Conselheiro José Borges Soeiro. Esta decisão foi ainda acompanhada pelo Sr. Conselheiro Carlos Pamplona de Oliveira, com distinto fundamento, violação da reserva de juiz. Bem, em conclusão, embora as teses em confronto apresentem argumentos válidos e ainda que seja a menos eficaz, com o suporte da recente decisão do Tribunal Constitucional, propendemos claramente para sustentar a amplitude máxima de defesa nos fundamentos da oposição à execução, seja no regime de 2003, seja no atual, a menos que o legislador opte por reformar o regime de modo a que a fórmula executória seja aposta por juiz, como acontece no direito espanhol, no direito francês e no direito italiano. Porém, tal não sucede com a redação sugerida na alteração em discussão, a qual, atenta à forma como está redigida, para além dos conceitos conclusivos e indeterminados que contém e que não são próprios de uma lei que se quer geral e abstrata, continua a padecer dos mesmos vícios de inconstitucionalidade que são apontados à anterior versão. A insistência e aparente teimosia do legislador numa redação que, à luz do entendimento do Tribunal Constitucional, se mostra desconforme aos princípios da lei fundamental, apenas se compreende num contexto em que a respectiva vigência parece ter sido declarada suspensa. Grato pelo convite, por não me terem sido arremessados ovos ou tomates. Assim termina a presente exposição, aguardando represálias. Obrigado.